Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Já estamos aqui aguardando a chegada de todo mundo. Acho que tem que, sabe? Não é isso? Já fez? Já era pra estar. Oh. Será que ele tá na página do Consolador? Isso é preciso olhar, tá? Tá sendo transmitido na página do Consolador? Tá certo. Ah, então tá bom. Aí deu certo aqui. Nos comentários você pode ver aqui. E aqui tá o mouse, se quiser. Josiane. Boa tarde. Boa noite já, né, gente? Não, boa tarde ainda. Faltam 2 minutos. Já a gente começa. Tânia, boa noite. Boa noite, Carmen. Oiê, Michele, boa noite. Oi, Michele. Estamos aqui em novos estúdios. Ai, ai. Direto da casa da Fia. Né, Fia? Sim, senhora. Oh, faz um favor pra mim, pega um copo d'água pra mim, esqueci de pegar um copo d'água, por gentileza. Hoje nós estamos triplamente assessorados pela Giovana, pela Mariana Vai falar o nome dela, ela e vai... por ela, Alex. Ela acendeu ali. Estão impressionados com a tecnologia. Ai, ai. Nossa, gente, não tô enxergando direito. Foi, tiro logo. O que tá acontecendo? Aqui, tá ao vivo, mas não tá aparecendo nada. No Instagram. Agora sim. Não vai pra nada, mas É. ninguém falou nada. Não, tem vários já no Malane, Instagram. Malane, boa noite. Não, ninguém falou Lidiane, nada. Lidiane, boa noite. Malane, querida, um beijo. Lid, minha amiga. A Michele está querendo ver a equipe técnica. Oi, equipe técnica, aparece aqui. A Michele vê você. Aqui é a Giovana e aqui é a Mariana. Ih, ó, o pessoal do Instagram não tá vendo, não. É. Olha lá. Ai, ai. Aí, falou boa noite. Tá dando certo. A Dila, boa noite, Dila. Foi o último comentário. Ah, ele vai acompanhar certinho. Aperta na janela de cá, vai ver o Face. Aperta na janela de lá, vai ver o Instagram. Estão os dois aparecendo aqui. Gabriela Moura. Cadê a Gabi? Ah! Gabi querida, minha barrigudinha. Josiane Brandelli. A Josiane. Boa noite, Josiane. Boa noite para ela primeiro. Ela foi a primeira que entrou. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer a nossa... Hã? Fala mais alto. Ah, tá. Então vamos começar, né, pessoal? Vamos
elevar o nosso pensamento à figura de Jesus, porque isso nos traz a paz, um caminho facilitador para que possamos nos conectar em sintonias mais altas, nos traz a paz, aquela força que a gente não sabe de onde vem, mas que está em nós mesmos quando entramos em sintonia com o alto. Essa potencialidade que Jesus enxerga em nós e que por esse mesmo motivo jamais desiste de nós. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em torno do Teu Evangelho, Jesus, a buscarmos a compreensão de nós mesmos, daquilo que sentimos, de onde partem as nossas decisões, para podermos iluminar a nossa intimidade espiritual, a fim de fazermos escolhas mais felizes. Essa tarefa que jamais cessa, que nos faz olhar adiante, na progressividade da esperança, sempre irmanados com aqueles espíritos abnegados, trabalhadores de Tua seara, que nos consolam, que nos sustentam e que abrem caminho para seguirmos junto com eles. Muito obrigada, Mestre. Obrigada a todos os espíritos amigos que neste momento nos acompanham e nos fortalecem pelo pensamento. Em especial aos espíritos queridos responsáveis pelos lares que nos acompanham. Muito obrigada, Jesus. Que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 13º. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. O item 3, que faz parte do título Fazer o Bem Sem Ostentação. Eu vou ler só alguns trechos porque a lição é bem grande. E eu vou começar no item 1, quando ele diz assim: guardai-vos, que é um trecho, de uma fala de Jesus escrita por Mateus no capítulo 6, os versículos de 1 a 4. Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis a recompensa da mão de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, dás a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida, e teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. E aí segue adiante no item 3, dizendo o seguinte: fazer o bem sem ostentação tem grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório, é o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Porque para ver as coisas, essa frase para mim tocou muito, para ver as coisas de mais alto que o vulgo, ou seja, de outra esfera, em outra sintonia, maior do que a que a gente costuma ver aqui no plano físico, material, que a maioria enxerga, é necessário fazer abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura. Então o Evangelho vai nos dando pistas, ou vai nos fazendo colocações a respeito de como a gente deve ampliar a compreensão da questão da caridade. É necessário, numa palavra, colocar-se acima da humanidade
para renunciar à satisfação do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Então já nos diz assim que a verdadeira caridade está vinculada a uma questão consciencial dos registros das leis divinas em nós, né? Nesse conteúdo que está em nós, das leis divinas escritas na consciência, para que a gente possa ampliar, abranger uma face maior, né, do que é a caridade para nós. Então a gente teria que renunciar, e aí quando essa palavra, sempre que eu leio essa palavra, me vem uma reflexão mais profunda a respeito de questões muito íntimas nossas, porque a renúncia pressupõe sempre um passo de sacrifício consciencial, para que a gente possa se iluminar. Então renunciar não traz o peso que é abrir mão por obrigação do mundo, obrigação de cobrança, mas a gente abre mão por uma questão íntima, já conhecedor, já dominando, já ampliando pelo menos o domínio de nós mesmos, sabendo que aquele testemunho, aquele abrir mão, faz parte do amor que a gente já consegue vibrar. Então muda, né, o aspecto da questão da caridade. Aquele que preza mais a aprovação dos homens que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens que em Deus. E que a vida presente é para ele mais do que a vida futura, ou até mesmo que não crê na vida futura. Aí eu pulei mais 2 parágrafos e fui para o seguinte. Qual será então a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre o beneficiado, que lhe exige de qualquer maneira testemunhos de reconhecimento, que lhe faz sentir a sua posição ao exaltar o preço dos sacrifícios que suportou por ele? Eu fico pensando quantas vezes a gente faz isso, né? Nossa, eu fiz tanto por essa pessoa e essa pessoa faz tal coisa. Nossa, eu esperava que essa pessoa, por ser da minha família, tivesse tal postura. Eu esperava que essa pessoa, porque eu ajudei ela profissionalmente, se posicionasse de tal forma. Eu esperava que essa pessoa... E a gente faz isso. Infelizmente, a gente ainda faz isso. Mas também faz parte da gente ir descobrindo que a gente faz isso e ir corrigindo, porque a gente não consegue corrigir aquilo que a gente não identifica que a gente realiza. E no momento em que a gente identifica, através do estudo do Evangelho, da reflexão do Evangelho, a gente começa a identificar, o próximo passo é a gente sedimentar essa nova mulher, né? Ou esse novo homem, como diria Paulo de Tarso, né? Deixar morrer o homem velho. A gente identifica o homem velho e fala, de agora em diante a tarefa é fazer ele morrer de inanição, né? Então a gente vai corrigindo. Só que, por que eu estou falando isso? Porque o saber, tomar conhecimento e identificar não quer dizer que está curado. Aí vem uma longa tarefa de cura, né? Da nossa intimidade espiritual. Aí ele diz, para esse não há nem mesmo a recompensa terrena, porque está privado da doce satisfação de ouvir bendizerem o seu nome, o que é primeiro um castigo para o seu orgulho. O que é um castigo para o seu orgulho? Tem esse primeiro. Não, tá certo. O que é um primeiro castigo para o seu orgulho? As lágrimas que estanca em proveito de sua vaidade, em lugar de subirem ao céu, recaem sobre o coração aflito para o cerá-lo. O bem que faz não lhe aproveita, desde que o censura, porque todo benefício exprobado é moeda alterada que perdeu o valor. Mais à frente, já encerrando esse item, né, ele diz assim, a verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e habilidosa para dissimular o benefício e evitar até as menores possibilidades de melindre, porque todo choque moral aumenta o sofrimento provocado pela necessidade. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis que põem o beneficiado à vontade diante do benfeitor, enquanto a caridade orgulhosa o humilha. O sublime da verdadeira generosidade está em saber, e aqui para mim resume muito bem esse trecho do Evangelho. O sublime da verdadeira generosidade está em saber o benfeitor inverter os papéis, encontrando um meio de parecer ele mesmo agradecido àquele a quem presta o serviço. Eis o que querem dizer estas palavras, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Então, quando eu estou no testemunho da caridade, é necessário
que eu me coloque na mesma altura que aquele que está sendo beneficiado. Do contrário, quando eu parto para a caridade com o pensamento de que há em mim uma superioridade, seja ela financeira, moral, verbal, seja qual for, então eu já estou anulando. É nesse sentido que eu já tenho o aplauso do mundo, né? Porque aí eu estou me olhando como apenas um corpo que expressa alguma superioridade em relação ao outro. E aí eu já perco ali, eu já tenho o aplauso do mundo, já tenho o reconhecimento dentro da minha cabeça de que eu tenho uma superioridade. Então aí eu já perco a função real, íntima da caridade. Eu vou explicar assim, esse meu pensamento, né, nesse meu comentário aqui. Lá quando ele fala assim, mas quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida e teu pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Como é que seria esse pagamento? Como é que Deus paga a gente? Que moeda é essa que Deus utiliza, né? E aí eu chamo a atenção para os nossos estudos de terça-feira, do Livro dos Espíritos, que nos faz compreender essa frase de uma forma bem profunda, bem ampliada, né? E que segredo que é esse, né? Que segredo? É aquilo que está na minha percepção, na minha compreensão, é aquilo que está no meu íntimo, no mais íntimo. Eu tô rindo aqui, gente, porque aqui no apartamento da minha filha, passam os carros, né? Vocês ouvem os barulhos e ela fica constrangida. Ela faz assim, porque o barulho está acontecendo. Não tem problema, Giovana. Tá tudo certo. Então o Evangelho fala do lado prático da caridade. Todo esse trecho do Evangelho é bem verdade, que é uma tarefa já muito difícil para nós. Realizar aqui de forma prática o que o Evangelho traz nesse trecho, né? Nesse item do Evangelho. Mas eu penso sempre que a gente tem que ir além da letra, que já é muito preciosa. E a gente precisa refletir mais no conteúdo que exige de nós um raciocínio maior para que a gente ilumine esse segredo, aquilo que é nosso, que está só dentro da gente. Então, essa abordagem mais subjetiva, né, faz que a gente aprofunde a compreensão dos conteúdos vibratórios que a gente traz, que eu carrego, que é de onde parte a minha decisão de realizar a caridade. A forma que eu realizo a caridade está intimamente dependente da forma que eu sinto, dos conteúdos que eu trago espirituais. E aí, já não nos basta, dessa forma, alterar o movimento para fora, em que pese o fato de que isso é importante. Então, quando eu vou dar alguma coisa, eu falo, olha, eu estou dando, fotografo, olha, eu estou fazendo a caridade. Se a gente modifica isso, já é um passo. Mas a caridade deve servir à transformação dos conteúdos difíceis que eu trago. E isso o Emmanuel fala no livro Consolador. Ele diz assim, ó, não podemos desprezar a caridade material que faz do espiritismo evangélico um pouso de consolação para os infortunados. Então, a caridade material é essencial. Realizá-la para fora, para o atendimento, suprimento de algo que a gente já é capaz de suprir para o outro, é essencial, porque o espiritismo é uma prática e é uma marca do espiritismo, né? Esse consolo para os infortunados materiais também. Mas, aí ele complementa lá na frente, as obras de caridade material somente alcançam a sua feição divina quando colimam a espiritualização do homem, renovando-lhe os valores íntimos. Então, o que é que essa caridade que você faz traz para você de recurso de transformação íntima? O que ela altera? Se você é agressivo, você fica menos agressivo? Se você é exigente com o outro, você fica menos exigente? Se você tem desregramentos na área da sexualidade, isso alimenta em você o desejo de conter e transformar? Te faz ir buscar ajuda? Se você tem desregramentos em qualquer outra área, na área da alimentação, na área da verbalização, se você é muito maledicente, a caridade te ajuda a alterar esses conteúdos? Então, a caridade tem que ser, para o espírita,
algo além de simplesmente cumprimento de um dever. Deve ser o recurso, o instrumento para a transformação íntima dele mesmo. No Livro dos Espíritos, da pergunta 886 para frente, até acho que 889, se não me falha a memória, fala só sobre a caridade. E vou até pegar aqui um trechinho. Faz parte do livro terceiro, né? Capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade, que é a lei que engloba todas as outras leis divinas. Então Kardec pergunta assim, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E olha só, veja que vai muito além de dar coisas, né? Então diz assim, ó, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Isso é caridade. Quanto que a gente perdoa de ofensa? Né? Quanto? A gente tem facilidade de perdoar? E isso mostra o tanto de caridoso que a gente é. Então ele fala assim, a caridade segundo Jesus não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate dos nossos inferiores, iguais ou superiores. O homem verdadeiramente bom procura levar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Então caridade tem que diminuir a distância entre as duas partes. E isso põe a gente para pensar, né? Põe a gente para refletir. Então, encerrando a minha fala de hoje, vou buscar aqui com Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida, a lição 18 chama Purificação Íntima. E ele diz assim, só vou ler os trechinhos, como eu sempre faço, tá bom, gente? Depois vocês peguem aí, deve ter na internet. Cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima, da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. É aí que eu falo que são os segredos lá, né, que Jesus fala, né, que Mateus transcreve. Então esses segredos seriam os nossos conteúdos morais a serem alterados, né, diluídos, aqueles conteúdos difíceis diluídos, e os luminosos que a gente já traz, que fará com que a gente tenha essa força para realizar a caridade com a finalidade útil dela de transformação nossa. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra de elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. E aí ele fala que essa fala, né, é de Tiago, alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Então ele diz assim que Tiago aconselha os apóstolos que retificassem as atividades do plano exterior, né, ou seja, quando a gente dá coisas, eu fiz essa correlação, né? Renovassem as suas ações ao olhar de todos, que é importante, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento, no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz na soledade, ou seja, na solidão, né? Indevassável dos seus pensamentos, que é aí que vem o pagamento divino, né? Que é uma questão consciencial. Quando é que eu sinto que Deus me deu a paga que eu merecia pelo esforço? Quando eu sei que cumpri com o meu dever no limite das minhas forças. Esse é o maior pagamento, é um pagamento consciencial. Eu sinto paz por ter realizado o bem que eu poderia realizar no limite das minhas forças. E aí eu lembro agora, não está aqui nas minhas anotações para encerrar, mas eu lembro agora daquela resposta que o Espírito da Verdade dá a Kardec, quando ele fala, eu não lembro a pergunta, mas é mais ou menos assim, que ele fala assim, para fazer o bem basta não realizar o mal? E a resposta é não, é necessário que você realize o bem no limite das suas forças, porque você responderá pelo mal que aconteceu em virtude do bem que você deixou de fazer. Então é uma responsabilidade nossa, né? Mas, lembrando sempre, quando os comentários do Evangelho, né, são para consolo nosso.
amplia a nossa capacidade de enxergar. Quando a gente desperta que a gente precisa fazer algo além do que a gente já faz, compreender além do que a gente já compreende, é necessário uma tarefa longa, né, de perseverança, como disse Tiago, né, de perseverança naquele conhecimento novo, para que a gente, depois de um tempo, internalize ele passe a fazer parte da nossa intimidade espiritual, tá bom? Por isso, não se angustiem, é uma tarefa que vai sendo construída. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá ou o que faz a vossa mão direita. Vamos refletir nessa frase juntos. Enquanto houver um de nós passando necessidade, toda a sociedade estará em débito. Veja como é forte isso e como mexe com a gente. Porque quantos necessitados a gente sabe que existe? Quantos necessitados? Quando a gente fala em necessitados, não somente os necessitados de produtos materiais, mas os necessitados de um amparo, de um perdão, de uma mão amiga, de um esclarecimento, de uma condução para o caminho do bem. Quantos? Diante disso, a gente vai procurar conversar a respeito da caridade. Abrindo aqui um parêntese, que o que a Sônia prepara e o que eu preparo, a gente nunca conversa antes. Não. Então, alguns assuntos vão ser reforços um do outro, né? E para nós também, inclusive para nós, que é o reforço. É o primeiro. A quem fala é o primeiro, é o mais necessitado de todos. Então, como é que a sociedade, como é que a gente tem compreendido o que é a caridade? A maioria de nós compreende a caridade como dar. Só que a caridade é muito mais que isso. A caridade consiste em doar-se. Doar-se significa doar de si. Então, é necessário que o nosso ato de desprendimento seja veiculado por um sentimento, o sentimento caridoso. Diante disso, para veicularmos esse sentimento caridoso, é preciso que nós coloquemos perante o outro em situação de igualdade. Então, o nosso olhar, a gente tem que ver o outro como nosso irmão que está à altura dos nossos olhos. Se nós olharmos para o próximo de cima para baixo, a gente vai estar colocando o próximo numa situação de inferioridade. Se nós olharmos de baixo para cima, nós vamos nos colocar numa situação de inferioridade. E nem superioridade e nem inferioridade. Todos nós somos filhos de Deus, filhos do mesmo Pai, que estamos tendo a melhor oportunidade reencarnatória que necessitamos. Então estamos em situação diferente, para auxiliarmos uns aos outros, mas não somos nem melhores nem piores, somos iguais. É importante que a gente tenha isso em mente, né? Então amemos-nos uns aos outros e façamos ao outro o que quereríamos que o outro nos fizesse. A gente sempre espera receber o melhor. Natural. Se esperamos receber o melhor, por que não exercitar o fazer o melhor também? Vamos experimentar, né? Então, nós temos a caridade material, que diz o Evangelho, que é a obrigação moral do homem de bem, que consiste em doar gêneros alimentícios, as coisas materiais, uma roupa, um calçado, enfim, coisas materiais. Mas mesmo essa caridade sendo material, com a compreensão de que o outro é nosso irmão, é possível a gente fazer essa caridade material envolvida de um sentimento caridoso. Não é dar, porque normalmente a gente dá aquilo que sobra, aquilo que não está usando mais, ou a roupa que caiu de moda, ou a bolsa que já foi lançada uma nova, né? A gente sempre faz isso, mas dificilmente a gente se propõe a doar aquilo que vai nos fazer falta, doar de nós. Um exemplo disso está no óbolo da viúva, né? A viúva dava daquilo, ela deu aquela moeda que ia fazer falta para ela, mas ela foi lá e fez a doação. Então essa caridade é a caridade material, que é importante, como a Sônia falou, porque atende a necessidade material, a necessidade física
de nós espíritos encarnados, que estamos aqui. Somos espíritos, estamos encarnados e temos as nossas necessidades materiais. Importantíssimo. E também temos a outra caridade, que é chamada caridade moral. A caridade moral é aquela que qualquer um de nós pode fazer. Porque, ao contrário da caridade material, vejamos a grandeza de Deus, a bondade e a misericórdia. Se só quem tivesse recursos materiais pudesse fazer a caridade, muito poucos de nós, comparativamente em toda a humanidade, teria como fazer essa caridade. Então, só aqueles que têm recursos que poderiam fazer a caridade. Mas não é assim. A caridade moral é aquela que qualquer um de nós pode fazer. Aquela que está ao nosso alcance e que é mais meritória aos olhos de Deus. Porque consiste em suportarmos, em tolerarmos, em compreendermos, em aceitarmos uns aos outros. Por isso, Jesus nos ensina que fora da caridade não há salvação. Ele se refere à nossa própria transformação, quando diz isso, a nossa transformação moral e espiritual, ou seja, a salvação de nós mesmos, a salvação de cada um de nós, substituindo e diluindo em nossa malha perispiritual, porque na nossa malha perispiritual, no nosso perispírito, é a memória que liga o nosso presente ao nosso passado. Então ali está registrado todas as nossas ações, no bem e contrárias ao bem. E toda ação que é contrária ao bem, vão se criando nódulos escuros no nosso perispírito. Então a caridade, ela serve para diluir em nossa malha perispiritual todas as marcas deixadas pelo nosso passado escabroso, de erros, de equívocos, de extremado egoísmo, de impiedades, de indiferença, das nossas escolhas menos felizes, das nossas escolhas pautadas tão somente no materialismo. Diz o Dr. Bezerra de Menezes, a caridade é a chave da casa de Deus. Portanto, se quisermos adentrar a casa de Deus, é preciso que a gente comece a fazer a caridade ontem, né, gente? E quando nós buscamos fazer a caridade pretendendo a recompensa dos homens ou o reconhecimento do beneficiado, nada mais é preciso para nós. Nada mais é preciso ser oferecido, porque já alcançamos o nosso objetivo. Entretanto, se os nossos atos ficarem em segredo, nosso Pai, que vê o que se passa em segredo, nos recompensará. Então, é preciso elevar-nos para renunciarmos à satisfação proporcionada pelo testemunho dos homens, pelas honras terrenas, e esperar a aprovação e a recompensa de Deus. Daí, que a nossa mão esquerda não saiba o que dá, o que faz a vossa mão direita. O que Jesus quis nos dizer com isso? Que enquanto nós estivermos com a consciência tranquila, porque fizemos o bem, a minha mão esquerda estará sabendo o que fez a direita. Mas, quando o bem for tão simples, tão natural, que nós nem percebemos que fazemos, fazer o bem, a minha mão esquerda não estará sabendo o que faz a outra. Portanto, essa é a nossa reflexão dessa noite. Eu até fiquei aqui emocionado, né? Equipe espiritual presente, e hoje durante o dia eu saí com a Giovana pela manhã e nós nos deparamos com algumas situações na rua, e essas situações também nos fizeram pensar e refletir, porque o Evangelho nunca ele é isolado, né? Ele está sempre muito presente na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente precisa observar. E observando hoje de manhã, observando a lição do Evangelho, que a gente já veio vendo, lendo durante toda a semana, e fazendo essa conexão, né? Ou seja, essa vivência é que nos trouxe essa emoção. E realmente, se quisermos adentrar a casa de Deus, é preciso que usamos a chave da caridade, conforme fala o Dr. Bezerra de Menezes. É isso, queridos. Dá boa noite. Você gosta? Neto gosta
dar boa noite, eu também, né? Eu sou mais festeiro, né? Até mais contido. Mas vamos lá, tudo de novo, tá bom? Josiane Brandelli, boa noite. Muita luz para você também, muito obrigada por desejar luz para nós. A Tânia, a Carmen Campassi, a Michele Carregari, a Juliana Pavanelli, nossa parceira de todos os encontros. Já está em casa, Juliana? A Gabi, minha barrigudinha querida. Eu acho muito engraçado que a Gabi às vezes faz pergunta como, né, educar os filhos. Aí eu respondo mais ou menos assim, até hoje eu não sei direito. Que as meninas falam, né? Porque às vezes alguém manifesta assim, eu queria tanto ser filha da Sônia. E as minhas filhas respondem o seguinte, é porque não convivem com você. É isso que elas falam. As duas estão aqui, estão assim, ó. Tô vendo assim, ó. Para educar o filho é preciso ler o manual de instrução. E cada um é um. É um, exatamente. E não vem com manual. Não vem com manual. Aí não vem com o manual. Ai. A Dila Jacomete, que aquele dia eu não sei porque o nome da Dila não apareceu pra mim, pra nós, né? Tatiana Bassi, Rejane, Dona Isabel Codinhoto, querida. A Carmen comentou, muito lindo, esclarecedor e muito forte. É forte mesmo, viu, Carmen? Essa lição mexeu com a gente aqui em casa. A Patrícia Crema, querida. E isso foi no Facebook, né? E aqui no Instagram, a Lidiane querida, Malane querida, o Lucas Lourenço e acho que é só, né? Lucas Lourenço. E um abraço a todos aqueles que irão visualizar, que irão assistir depois. É verdade. Um abraço para todo mundo. Vamos refletir no quanto mais de caridade a gente pode dar, né? De nós. Quanto mais de nós, como o Neto falou, doar de nós a gente pode. Um pouquinho a mais. O Evangelho não nos cobra aquilo que nós não conseguimos dar. Ele propõe as tarefas que já são possíveis para nós. E isso é ser o Consolador prometido, porque o Evangelho, trazido à luz da doutrina espírita, nos dá esse conforto, esse consolo, esse preenchimento. Tá bom? Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Até terça-feira, se Deus quiser. Equipe técnica pode desligar, por gentileza. Aí lá que é de Jabuticabal. Aí a gente já estará em Jabuticabal. Tchau, tchau, pessoal.